O ateu não vai conseguir responder esse vídeo e eu desafio você que não acredita na Bíblia a responder aqui nos comentários a pergunta que eu vou te fazer. É sinal de que a Bíblia foi escrita por apenas um só, que não é homem. Já está acontecendo, Jesus está voltando, vocês não vão querer ver esse vídeo porque Satanás vai parar tudo para vocês não ver esse vídeo. Presta atenção e assiste até o final, vocês precisam entender a gravidade do que está acontecendo. Madeira de dar em doido nessas ideias religiosas que não vão para lugar nenhum, entra dia, sai dia, nada de resultado, madeira de dar em doido. Pau de dar em doido, pau de dar em doido, meu amigo, né? Não fica aí, aqui o pau quebra na casa de Noca. A purificação religiosa chegou ao extremo no Brasil, mesmo depois desta fortíssima pandemia. Mesmo assim, não consegue chegar a uma racionalidade do nosso povo. E a burrificação e mulificação, para não usar outras palavras, eu uso essas que eu criei, para não dizer que eu sou ofensivo aqui, mesmo porque eu critico ideia religiosa, nada a ver com o ser humano em si, a pessoa. Mas tem coisa que é um absurdo na mente do nosso povo. A burrificação religiosa, ela chegou a um ponto que não tem mais jeito. É isso mesmo, que atinge não só idoso, adolescente, jovem. E hoje eu vou mostrar o caso de uma jovem aqui, de uma burrificação religiosa. Uma pessoa que poderia investir mais na educação acadêmica, estudar mais, para se preparar para o futuro dela. E infelizmente é embriagada religiosa. O que é que eu posso fazer? E aqui eu desço a ripa mesmo. Eu não tô nem aí. Quero nem saber se a viúva tem dinheiro. Mas não tem jeito não, cara. Vocês vão ouvir aqui o que essa jovem que vocês estão vendo aqui do meu lado direito e do lado esquerdo da sua tela, você assistindo, a mente desta jovem sobre religião é uma coisa absurda. Uma jovem dessa, eu não sei a idade, deve ter aí, não sei se 18, 19, 20 anos. E se prestar um papel desse de colocar vídeos místicos, mentirosos, porque não tem, a partir do momento que não tem prova, mentira, na internet para enganar besta. Então eu fico pensando o quanto que a religião estraga o nosso planeta e parece não ter mais jeito, porque eu relevo muito quando é um idoso de 70 anos, 75, porque foi impregnado desde a infância em uma época não tecnológica, uma época difícil, pacato, que todo mundo falava qualquer coisa e todo mundo acreditava. Todo mundo acreditava em qualquer livro, acreditava em qualquer conversa. E seguia a tradição por obediência aos pais. Então a religião, para uma pessoa de 70 anos, vem de uma tradição familiar, de um respeito aos pais, e aí vem impregnando. Mas uma jovem que nasceu, acredito que já na era do ano 2000, já no século 21, e carregar uma burrice dessa na mente, estou falando em questão religiosa, viu gente? Burrice religiosa, não a pessoa. Que a pessoa tem como se redimir, tem como se ressarcir em questão de conhecimento, se querer.
Nada contra essa jovem aí, que eu vou mostrar. Mas faz nojo mesmo, é nojo mesmo, de ideia religiosa de sistema, quando você abre o seu celular logo cedo, que você liga o seu celular, porque eu costumo deixar meu celular desligado. Quando eu vou dormir, eu desligo ele, deixo carregando. Uma hora depois eu tiro o carregador, ele já está 100% e eu vou até 6 da manhã. Meus vídeos chegam 5 da manhã, mas geralmente eu ligo meu celular 6 da manhã, porque os meus vídeos são programados, são feitos em um dia e no outro é que o YouTube coloca ao vivo, ou melhor, online, para todo o Brasil e fora do Brasil. Mas quando você liga o celular de manhã e depara com uma jovem nesta idade, pessoa bonita, de presença, que poderia estudar mais, poderia estar aqui falando sobre medicina, falando sobre ecologia, biologia e outros ramos da ciência, que seria maravilhoso. Aí você encontra uma jovem dessa falando isso aqui, ó. Vamos ouvir aqui desde o início o besterol que essa jovem fala para eu fazer o meu argumento. Eu falei que esse ano o pau vai quebrar na casa de Noca aqui. É só desmascarando mentirosos, não importa a idade. Só vou respeitar aqui os jovens, ou melhor, os adolescentes de 16 anos para trás. 16 anos para trás. Mas aqui acredito que ela tem mais de 18. Vamos lá. Uma notícia assustadora está acontecendo na Europa e a mídia não vai te contar. Mentira, tudo então mentira. Presta atenção nesse vídeo. Essa notícia revela que a volta de Cristo está muito próxima. Muito próxima mesmo. Então se você se interessa sobre esses assuntos... Olha só, ela vai continuar falando aqui, mas quando uma jovem dessa fala de volta de Cristo, que não entende nada do que é um Cristo criado, inventado por Roma, que nunca foi para lugar nenhum, para voltar em tempo nenhum. E uma jovem que está totalmente despreparada desta vida, que poderia se preparar mais para o seu futuro, porque sua família no futuro, não sei se vai ter ou não, se cuidar, fica acreditando em volta de quem? De uma mentira, volta daquilo que nunca foi. Eu esperei 20 anos pela volta dessa mentira aqui. Então, começando a viver agora, não tem experiência nenhuma da vida. Aí fala essas besteiras aqui, ó. Da volta de Cristo, já me segue aqui e curte esse vídeo. Ela quer que o pessoal segue ela. Mais vídeos meus como esse. Presta atenção. Vocês sabem que nos últimos tempos muitas coisas doidas estão acontecendo. Mas eu tenho certeza que isso daqui você não sabe. Ó que besteira ela tá falando. Que nos últimos tempos muitas coisas bobas estão acontecendo. Até parece que nunca aconteceu nada, né? Tá acontecendo agora. Últimos tempos. Que de 40, 50 anos... já eram os últimos tempos. Olha só, para você ver, moço, uma pessoa dessa, uma menina dessa, tem que ser orientada, muito orientada. Só que os pais devem, não sei, não conheço os pais, não sei, devem ser com a mesma mentalidade mística. E se uma menina dessa é minha filha, e ela faz uns vídeos desse, eu não ia hostilizar, eu não ia difamar, eu ia chamar e dizer minha filha. Toma um choque de realidade, observe as coisas. Observe se tudo isso faz sentido neste planeta. Observe que você precisa se cuidar, que você precisa estudar, que você precisa se preparar para o futuro da sua vida. Não sabemos ainda. Para de falar besteira. Para de falar merda na internet, que você não consegue provar nada. Você é Maria, vai com as outras. Maria vai com as outras. É como um papagaio, repetindo o que os outros falam. É como um piolho. Vive pela cabeça dos outros. Vai estudar. Eu falaria isso para minha filha. O mesmo que eu estou falando para essa moça aqui. Mesma coisa. Mas ainda bem que a minha filha tem uma mente muito aberta. Meu filho também é um exemplo. Não sou melhor do que ninguém, mas eu fui privilegiado, pelo menos... com os meus 2 filhos, que a minha filha deve ter a mesma idade dessa menina aí.
Basicamente, descobriram que muitas igrejas evangélicas estavam fechando na Europa. Só que não era uma nem duas, eram muitas igrejas ao longo dos anos 2000 pra cá. E esse número de igrejas foi crescendo, né? E aí foram ver por que essas igrejas estão fechando. E quando chegaram lá, viram que é porque não tinham pessoas suficientes para estarem nessas igrejas. Sabe por que as igrejas na Europa estão fechando? Porque o povo não é besta, o povo europeu não é bobo, não é trouxa. Os países mais ricos do mundo são países com a porcentagem mais de ateus e agnósticos. O Brasil, esse país miserável financeiramente, porque é um país místico, que é capaz de enganar uma jovem dessa. E ela vivia enganada fazendo conteúdo desse. Aí eu conversando com um cidadão, ele disse: Anthony, não é melhor ela fazer esse tipo de conteúdo do que uns conteúdos que tem aí as mulheres nuas mostrando... Eu falei, pra mim é tudo farinha do mesmo saco. Umas estão mostrando o corpo para se exibir, para conseguir likes, que não precisa disso. A mulher que se deixa levar ao ridículo, não precisa disso. E outra mentindo. Qual a diferença que tem? Qual a diferença que tem? Falando besteira. Pra mim não tem diferença nenhuma, moço. Elas foram perdendo membros a cada ano, cada vez tendo menos pessoas, acabou que tiveram que fechar as igrejas. Isso foi acontecendo com muitas igrejas no mundo todo, mas principalmente na Europa. E tá aumentando cada vez mais. Porém, sabe por que essas igrejas estão se fechando? Porque também elas estão se tornando bares, casas noturnas, baladas. Por quê? Porque o povo tá entendendo que tudo isso é uma mentira e as pessoas estão se divertindo. E o povo da Europa tem muito alienado em religião, mas a maioria não. A maioria não. Muitos países que são praticamente primeiro mundo, por quê? Porque as pessoas não são místicas como aqui no Brasil. Aqui no Brasil virou pandemia. Na verdade, a religião é uma pandemia que não tem fim. É uma pandemia que não tem lugares fim. muito fechados, na mesma localização, no mesmo lugar. Tá, Esther, mas o que isso tem a ver com a volta de Cristo? Bem simples. Uma profecia bíblica, onde está ali em Mateus capítulo 24, Jesus ele vai falar ali do princípio de dores. E ele fala que o princípio de dores ainda não é o fim. Eu já li isso em Mateus 24 dezenas, centenas de vezes. É uma besterol, viu? Mateus capítulo 24 é um besterol. É tudo contraditório à realidade. E talvez seja uma profecia mentirosa para os anos 70. Mas eles pegam isso aí o tempo todo. Mas é um começo pro fim. O que seria esse princípio de dores? É uma lista de várias profecias, mas uma delas é que o amor de muitos iria se esfriar. Muitas pessoas que antes... Quem é que tem amor por nada? O único amor verdadeiro que existe é amor de mãe e de alguns pais. É que tem amor. Amor de muitos se esfriará. Amor de muitos se esfriará. O que tem na mente de uma jovem dessa é infantilidade religiosa. Que são milhares no Brasil. Quando eu vejo uma jovem tipo a Vitória Souza tá ganhando dinheiro, né? Pelo menos tá ganhando dinheiro. Muito dinheiro. E umas jovens aí na internet que poderiam investir na medicina, na ciência, para a saúde das pessoas, dela própria. E eu vejo embriagadas em religião. Isso me entristece de uma certa forma, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu fico blindado, porque eu começo a olhar para a minha juventude lá atrás. Eu não era tão místico na minha juventude, porque eu curtia muito. Eu acreditava num soberano, que é uma mentira, que não há soberano em lugar nenhum. Soberano é cada um que cuida de cada um. Não há soberano, não há Deus onisciente, onipotente, onipresente. Isso é uma mentira implantada de muitos e muitos anos. Viu? Onisciente, onipotente, onipresente. Porque se de fato existe, o cachorro começou. Agora ele começou lá. Cachorro. Deixa eu fazer meu vídeo, cachorro. Moço, não é brinquedo não, vamos pra frente.
estavam ali com Deus, elas iriam se apartar. E não era uma nem duas, era uma coisa assim muito grande, uma frieza no coração das pessoas muito grande. E isso está acontecendo principalmente na Europa. No isso Brasil, mostra, gente, cada vez mais as pessoas não estão se importando com Deus e muito mais com as suas próprias vontades. Mas e você? Não estão se importando com Deus, e Deus se importa pelas pessoas? Tem se importado pelas pessoas como? Você não tem experiência nenhuma da vida, moça. Você não tem experiência, você não viveu ainda. Eu espero que você tenha muitos anos de vida e muita saúde, para você ver que tudo que você defende aí hoje, em 2024, daqui a 2040, você não vai nem lembrar disso que você defende. Que você vai estar defendendo outra coisa, com certeza absoluta. O que você defende é uma mentira. Esse Jesus que você espera nunca vai acontecer. Isso é uma mentira mental. Você tem se importado com Deus? Você tem se importado com as suas vontades? Como que anda o teu coração diante de Deus? Eu quero que nesse momento você reflita a sua vida diante de Deus. Como que você está nesse momento? Será que você está como essas pessoas ou como Deus escolheu que você deve estar? Você vê como é que a pessoa é tão enganada. A pessoa fala de Deus como se tivesse um contato com Deus direto, né? Como se conhecesse um Deus de verdade conversando ali. Fala isso e fala aquilo. Você vê o que a mente humana é capaz de fazer para enganar o ser humano. O que a mente humana é capaz de fazer, isso é coisa absurda. É coisa absurda. Ela é capaz de manipular o ser humano em qualquer idade, até criança. E ela é capaz de manipular. O que essa moça está defendendo, que eu também já defendi. Aos 30 anos de idade, aos 35 anos de idade. Depois eu vi que é tudo uma ilusão. Eu tenho pena, eu tenho dó de uma pessoa dessa, se continuar desse jeito. Mas eu acho que essa daí vai ter tempo, né? Eu não sei se ela tá fazendo só conteúdo para querer ganhar fama na internet, usando esse conteúdo aí para enganar besta, porque o que tem de besta aqui gosta de ser enganado com essa besteira. Então vamos para frente. Eu quero que você reflita isso. Comenta aqui, eu quero Jesus. E que isso não seja apenas um comentário, mas que você entregue o seu coração a Ele. Saiba que a volta dele tá muito perto e você não pode ficar aqui. Ô moça, deixa de ser burra. Em questão religiosa, viu? Deixa de ser burra. Eu tenho que falar isso. Essa volta desse Jesus que você está falando, eu já espero há 50 anos. 50 anos, 40 anos. Você ainda é uma criança. Não tem volta de Jesus coisa nenhuma. Tem a vida física. Vai se cuidar, vai estudar. Cara, moço, a gente tem que... Mas que você não se arrependa só por isso, mas porque você quer Jesus, porque você quer se entregar pra Ele, tá bom? Comenta aqui, eu quero Jesus, e compartilha esse vídeo com muitas pessoas, porque as pessoas precisam saber disso. Então comenta bastante, para que mais pessoas vejam esse vídeo e que você também receba vídeos como esse. O Kawai vai te entregar mais vídeos como esse se você comentar. E se você tá inconstante, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, entra correndo no link. No final ela vai falar coisa sobre ateu, viu? Que eu escrevi que vai te ajudar a sair dessa situação. Fica aí, que ela fala coisa sobre ateu, uma besteira. Muito mais firme do que você tá agora se você seguir as coisas que eu coloquei nesse livro, tudo com base bíblica, como tudo que eu trago aqui pra vocês. Me segue pra mais vídeos. Bíblica. Já está acontecendo, Jesus está voltando, vocês não vão querer ver esse vídeo, porque Satanás vai parar tudo pra vocês não ver esse vídeo. Ah, é? Satanás vai parar tudo pra não ver esse vídeo, mas não para eu, porque eu sou ateu e eu vou assistir o vídeo. Então esse Satanás não tá comigo não, porque eu não vou parar nada, eu tô continuando com o vídeo teu aqui, ó, vamos lá. Atenção e assiste até o final, vocês precisam entender a gravidade do que está acontecendo. Eu não sei se vocês notaram, mas a mídia, a música, as séries, tudo é pra tentar te deixar cada vez mais burro, mais longe de Deus e da palavra. Pra deixar mais uma vez mais burro, ela quis dizer isso, foi? Foi isso que ela falou? Ficar mais burro do que ela, eu não quero não. As pessoas se importam hoje muito mais de passar o dia todo enfurnadas no celular do que estudar a Bíblia. Pessoas sem Bíblia são pessoas sem conhecimento. Você que tá aí viciado no celular, passa o dia, passa a noite, passa a hora e você só fica no telefone, não estuda a Bíblia, porque você simplesmente diz que não tem tempo, sendo que você sabe que você tem tempo e você... Ô moça, você que estuda a Bíblia, passa pelos textos sanguinários, o teu Deus mandando matar inocentes, traz um contexto para isso. Teu Deus mandando matar crianças, mandando violentar mulheres, igualmente você, assim, na sua idade, que tem que ser protegida, tem que se proteger, alguém tem que respeitar você, o seu físico, o seu corpo,
Porque o que é seu, é íntimo seu. Isso é uma coisa que eu, ateu, tenho o maior respeito pelo corpo de uma mulher. Nunca invadi, nem a minha. Nunca invadi. Entendeu? Lê os textos lá. Vai lá. Você diz que estuda a Bíblia, lê lá os textos que o teu Deus, a mentira que inventaram que está na tua mente. Viu, moça? Mandava invadir território, matar mulheres que tinham relações com homens e as virgens trazer para quê? Para servir de objeto sexual para os soldados de Moisés. Lê isso. Que eram meninas da sua idade. Estudar a Bíblia. Vai estudar, moça. Para com isso. O que você está falando aqui não tem sentido, não. Só não quer estudar a Bíblia. Preste atenção. Quando o anticristo aparecer, a Bíblia fala que ele vai enganar, se possível, anti-merda. Se você é escolhido, presta atenção. Porque você vai... Quando o anti-bosta aparecer, você vai ficar mais embostado ainda. Quando o anti-merda aparecer, quando o anti-besteira aparecer, o anti-besta aparecer, o anti-burro aparecer, que é o único anticristo que vai aparecer, é isso aí. Até os escolhidos pode enganar você. Se você não estiver conhecendo a Bíblia, se você já não tá estiver enganada aprendendo a palavra, se você está infância, longe de Jesus, coitada, você vai tenho pena de ficar. você. E é hora de você parar tudo que você está fazendo. Quando eu digo coitado, não tem nada a ver com ser humano, não. Coitado em questão mente religiosa. Eu também fui assim. Eu fui coitado por 25 anos. Coitado! Mas não sou mais. Voltar para o teu devocional de onde você parou. Volta a estudar de onde você parou. Parou em Gênesis, volta de Gênesis. Não importa. Volta a estudar a Bíblia. Porque o anticristo... Volta em Gênesis, viu? Para você ficar ateu logo de cara se você for inteligente. Primeiro versículo de Gênesis, né? Primeiro e segundo versículo de Gênesis já fica ateu. Que é um Deus que não sabia nem que a luz era boa. Um Deus que não sabia nem que a luz era boa. Um Deus criado e inventado. E viu Deus que a luz era boa. Nem ele sabia. Que merda, viu? Não entendo, moço. Você vê, quando eu vejo uma jovem nessa idade, com todo o futuro pela frente, investindo e defendendo uma merda dessa, eu entendo que o nosso país é capaz, ou é incapaz de ser, daqui pra frente, mesmo assim. Vai chegar e você que não tem conhecimento vai ser enganado. Esse aqui é um alerta. Ela vai falar de ateu, no final. Por isso que eu deixei o vídeo dela. A gente bota pra se distrair. Se você tá inconstante, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, você tá aí parado, parou com o devocional, parou de estudar, você tá se sentindo longe do Pai. Eu acho que você deve ter feito isso. Parou de estudar, viu? Porque se você estudar ramos científicos, você deixa de acreditar nesse besterol. Você tá caindo em pecado, você tá afastado, tá inconstante, merda. entra no link da bio, lá tem um livro que eu escrevi pra ajudar vocês a saírem dessa situação de apostasia, de frieza espiritual, de Ela escreveu um livro, ela tá dizendo. inconstância com Deus. Entra no link da bio. Você que tá em pecado, você que tá afastado, você que tá longe, esse livro vai mudar. Esse argumento seu aí é argumento pra quem tá mais alienado que você acreditar nessa besteira. E o povo tá saindo disso. Se você não sabe, tem muita gente acordando, moça. Muita gente acordando. Mulheres, moças, senhores, senhoras acordando. E não querem mais essa mentira, essa besteira que não faz nada no momento que as pessoas mais precisam, viu, moça? Coloca isso na sua mente. Dá a tua vida. Corre pro link da bio, o livro Sangue do Cordeiro. Já entra lá agora e adquira esse livro. É um livro que todo cristão deveria ler. E se você não é cristão, lê também, que vai mudar. O ateu não vai conseguir responder esse vídeo. Aí é o vídeo que eu deixei passando, argumentei, mas vamos para esse besterol dela aqui, que ela disse que o ateu não vai querer ver esse vídeo. Só que eu tô vendo o vídeo dela. Vamos ver o que ela vai falar, a besteira que ela vai falar sobre ateu. Eu desafio você que não acredita na Bíblia a responder aqui nos comentários a pergunta que eu vou te fazer. A pergunta Presta atenção na pergunta. Muita gente fala, né, que a Bíblia é um livro de história, é um livro de fantasia. Fantasia, fábula, história sanguinária. Fala de muita besteira e só acredita que é trouxa. Vamos lá. Não é pra você dar créditos à Bíblia, afinal é mais fácil você ler um livro de historinha. Mas pra nós cristãos, a Bíblia é a palavra. É porque para os trouxas, a Bíblia é a palavra de um Deus. A palavra de Deus é o nosso manual de regra e fé, correto? Só que pra muita gente não é. Então qual que é a pergunta que eu vou fazer dentro desse assunto? Se a Bíblia não é a palavra de Deus, e se, como vocês dizem, a Bíblia foi escrita por homens, me responde então uma coisa, já que você fala que a Bíblia foi escrita... Que burrice desgraçada dessa moça. Quer dizer que nós estamos dizendo que a Bíblia foi escrita por homens. E foi escrita por quem?
Foi escrita por quem, moço? Deixa de ser burra. Eu tenho que dizer isso. Quem escreveu isso aqui foi o quê? Foi o teu Jesus, o teu Deus que escreveu essas palavras aqui? Que vem de pergaminhos, palavras manuscritas e depois palavras impressas. Isso aqui quem foi que escreveu? Puta que pariu, moço. Como é que você não faz um vídeo, moço, refutando um negócio desse? Escrita por homens, que ela não é a palavra de Deus. Por que tudo que está escrito na Bíblia vai contra a vontade do homem se ela foi escrita por homem? Ó, que merda! Tem muita coisa na Bíblia que vai de contra a vontade do homem. Ele não entende nada de Bíblia, rapaz. Ele não entende nada do conto do vigário. Muitas coisas da Bíblia vai contra. O ser humano sabe o que é bom e o que é ruim, sem precisar de Bíblia. Bíblia é um conto, é uma história criada e inventada. A única verdade que tem esse livro que você está defendendo aí é só algum local geográfico que usaram para fazer a história. Só isso. O resto é tudo mentira. Porque se ela foi escrita por um homem, por um ser humano, por que tudo que... Você vê que ela tá equivocada tanto que ela nem sabe. Ela tá achando que isso aqui foi escrito por um Deus, ó. Ó, a Bíblia, ô moça, aqui não tem entendimento nenhum do que é o conto do vigário. Eu vou te dar um entendimento. Este livro velho aqui que você chama de palavra de Deus, que tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Estou falando da Bíblia evangélica, escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, em 3 continentes, asiático, europeu e africano, por 40 autores. 40 autores humanos que escreveram. Que burrice é essa? Escrever a Bíblia. Pessoa engana besta. Engana bobo. Essa pergunta que você fez é pergunta pra gente besta, não pra ateu. Eu sou ateu. Essa pergunta sua aí, essa daí, acho que nem o teu povo não engana. Ela vai contra a vontade do que o ser humano quer. Por exemplo, o ser humano, ele é mau na sua própria vontade, nos seus próprios desígnios, correto? A nossa mente tende a... O ser humano é mau, porque teu Deus também é mau, né? Porque faz o ser humano mau. Tu defende um Deus que faz o ser humano desde o ventre, e o ser humano é mau, como você falou. Sabe o que é mal? Mal é um pensamento burro que prejudica as outras pessoas. Isso é que é mal. É isso que é mal. Não estou dizendo que o que você está falando é mal. É você foi uma enganada com o mal que colocaram na sua mente. É isso aí, como colocaram também na minha mente por muito tempo. Por que a Bíblia manda você não pecar, não matar, não roubar, não fazer nada de errado? A Bíblia manda não pecar, não roubar, não matar. A Bíblia fala não matar. Mas o próprio Deus teu que tu defendes, tu não lê os textos que ele manda o homem matar, não, né? Você não lê, não, né? Você diz que estuda a Bíblia, lê lá. 1 Samuel 15:3, lê lá. O teu Deus mandando matar criança inocente. Tem contexto para isso? E mais de 90 textos da Bíblia, mais de 90 textos do conto do vigário, o teu Deus mandando matar pessoas inocentes. Você não vê isso na tua Bíblia, não, é? Você está com a venda nos olhos. Você está com a venda nos olhos. Né? Deus falou para não roubar. Quem te falou isso que Deus não mandou roubar? Você não conhece a Bíblia, não. Lê aqui, tem texto aqui que Deus manda o povo dele invadir território e roubar despojos e roubar território alheio. Um Deus que manda invadir uma cidade chamada Jericó. Isso nunca aconteceu, isso é uma fábula. Manda invadir, tomar a terra dos outros, isso não é roubar, não? Você não conhece nada disso aqui, ó. Falando bosta aí. Até eu tenho que me responder, já tô respondendo. Manda você seguir toda uma cartilha. Porque se a Bíblia foi escrita por homens, por que isso? É sinal de que a Bíblia foi escrita por apenas um só, que não é homem. Ó que burrice da poxa. E os 40 autores, tu engole? E os 40 autores que escreveu essa merda, tu engole? Você tá dizendo que foi um que escreveu a Bíblia? Oh, minha filha. Cara, eu não tenho uma palavra para discernir, para aplicar o que está na tua mente. Mas o que está na tua mente é uma impregnação tão grande, é uma embriaguez tão grande religiosa, que você parece aquele bêbado que bebe tanto, que se embriaga tanto, que não consegue se equilibrar na estrada e fica conversando com as formiguinhas. Eu já vi bêbado que ele baixa assim, fica conversando com a formiga como se fosse um ser humano.
Você tá parecendo esse tipo de pessoa que se embriagou e tá falando merda. Você tá falando merda, você tá falando bosta. Você tá dizendo que Deus só tem um escritor da Bíblia. Você não entende nada de Bíblia. Você tinha que ser refutado aqui. Essa pergunta que você fez para ateu é a pergunta mais burra de todas as mais burras que eu já falei aqui. Se prova para ateu com evidência. Cura amputado com a tua fé. Com a tua fé. Cura que eu piso em cima do que eu estou falando. Ressuscita um morto de 4 ou 5 dias. Cura um cego de nascença de verdade que não tem os caroços dos olhos na minha frente. Com a tua fé, que está escrito tudo que pedir crendo recebe. E para de falar besteira e vai estudar, moça. Vai estudar. Você ganha muito mais. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Nada contra ela como ser humano. Inclusive, é um ser humano que tem que ser realmente protegido. Todo ser humano tem que ser protegido. Nada contra a fé dela. Pode acreditar na bosta que ela querer. Ela pode acreditar. Nada contra. Eu só estou criticando ideia religiosa burra. Porque dizer que foi um Deus que escreveu isso aqui. Eu tenho que ficar por aqui. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu volto. E eu volto com novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.